E você saiba que a sua saúde é sempre prioridade aqui no Primeiro Balanço, né? Não tenha dúvida disso. E, gente, esse mês também é dedicado à campanha Setembro Verde. Estava falando isso com o doutor, o quanto é importante a melhor informação, né? Um momento de conscientização sobre o câncer de intestino ou colo retal, com o propósito de nos alertar a todos sobre a importância da prevenção, o diagnóstico precoce, os exames, o tratamento da doença. E para nos ensinar sobre o tema, já está aqui no nosso estúdio central o médico cirurgião do aparelho digestivo, Dr. Iago Fernando Alencar. Seja bem-vindo, doutor Iago, bom dia. Muito obrigado pela sua presença, doutor. Tudo bem? Tudo bem, bom dia. Agradeço a oportunidade, o espaço e parabenizo pela iniciativa de debater um ponto tão importante, que vem se tornando cada vez mais incidente aqui na nossa sociedade. É verdade, doutor, e você nos falava, inclusive, a respeito disso, né? O quanto é importante aquela informação mais privilegiada para que as pessoas se previnam, para que a gente priorize a prevenção, que é tão importante. Exatamente. Sempre quando a gente fala de câncer, quando a gente fala de neoplasias em geral, sem dúvida, o melhor tratamento é a prevenção, é a gente identificar isso em estados antes dele virar um câncer, uma neoplasia, certo? E no câncer de colo retal a gente consegue fazer isso com certa frequência e com certa facilidade. Então é muito importante a divulgação dessa informação, saber como a gente pode prevenir, porque uma vez já a lesão instalada, cada tempo que passa para a gente fechar esse diagnóstico significa uma menor expectativa de cura desse problema. Então, a prevenção se faz essencial quando a gente fala de câncer de colo retal. Verdade, e a questão do tempo que você tão bem enfatizou. Vamos com o Armando Oliveira, do Marcos Freire Socorro. Doutor Iago, o que causa o câncer colo retal e como detectar essa doença? Ótimas duas perguntas. Perfeito, Marcos. Realmente ótimas perguntas. Bom, o câncer de colo retal, a gente tem uma estatística que geralmente 20% deles têm origem genética, algumas... Se você tem algum parente, então com certeza você tem um risco um pouco aumentado, mas a gente tem 80% de causas evitáveis, que estão principalmente relacionadas às nossas atividades diárias, nossos hábitos de vida, atividade física e a síndrome metabólica, a obesidade, como a gente pode discutir um pouco mais à frente. Maravilha. Mais uma outra pergunta aqui no nosso telão. Jussara Garcia, do bairro América, Aracaju. Doutor Iago, quais são os principais sintomas dessa doença terrível? Então, Jussara, como a gente vinha comentando, a prevenção é tão importante porque esse, além de ser um problema muito sério, ele é bem oligossintomático, ou seja, ele não causa sintomas tão característicos. Quando o câncer de colo retal vai desenvolver alguns sintomas, geralmente ele está em estágios avançados. Por isso a importância da prevenção, tá? E respondendo a primeira pergunta que eu esqueci de ressaltar, o diagnóstico e a prevenção é feita com o exame de colonoscopia, tá? Olha as imagens, né, doutor? Exatamente. Esse é o cólon, tá? É a parte final do intestino e lá embaixo um pouquinho o reto, certo? Então, certo. O exame de colonoscopia, ele abrange a visualização direta através de uma câmera de todo esse trato final aí do intestino. E ele pode ver e retirar lesões pré-malignas com uma certa facilidade e evitar que essas lesões se transformem em um câncer futuro. Por isso ele se faz tão fundamental. No próprio exame, né, doutor? Eu fiz, inclusive, recentemente, daqui a pouco eu até quero comentar, perfeito, da minha experiência pessoal, né? Que é bom a gente que não é da área, eu fiz essa experiência, me submeti a essa experiência, foi muito legal, depois eu comento no final. Né? O Laurindo, filho do bairro Rosa Elza, São Cristóvão, câncer coloretal, só afeta pessoas com mais de 50 anos também? Interessante pergunta. Muito interessante. Bom, essa é uma tendência que ocorre, no geral, aproximadamente 90% desse tipo de cânceres ocorrem em pessoas acima de 50 anos. Porém, nos últimos 20 anos, a gente vem observando uma tendência de cânceres mais precoces. A gente já viu alguns casos na mídia aí, e esses cânceres vêm aparecendo principalmente devido ao nosso estilo de vida. Ultraprocessados sempre na nossa rotina, álcool, tabagismo, sedentarismo, a obesidade, que a gente também enfrentou uma epidemia hoje na nossa sociedade. Então a gente já percebeu que faixas etárias entre 40 e 50 anos praticamente dobraram o número nos últimos 20 anos. E isso vem aumentando cada vez mais. Então, mais uma vez ressaltando, a colonoscopia como exame preventivo, se tem algum parente, cada vez mais precoce esse exame. Estilo de vida, né, doutor? Estilo de vida é fundamental. Que coisa impressionante. Muito bom. Muito bom, doutor. Camila Teres, do bairro Santos Dumont de Aracaju. Mudanças de hábito podem reduzir o risco de ter câncer coloretal. É essa qualidade de vida que a gente tem que buscar, doutor. Exatamente, exatamente. Não só o câncer de coloretal, a mudança de hábito de vida, uma dieta balanceada.
previne praticamente todos os cânceres do aparelho digestivo. Certo. Tá? Então, sem dúvida, não tem tanto segredo, né? A gente debate sempre na mídia. Então, é questão realmente de conscientização, da gente fazer valer isso que a gente já sabe. É se alimentar de forma saudável, evitar os vícios, o álcool, o tabagismo e atividade física, tá? Então, com certeza previne sim. Já temos vários estudos robustos que comprovam essa casualidade. O melhor de tudo é que você se sente feliz, você se sente bem, você se sente alegre, você se sente leve, fica à vontade, produz pra caramba e só faz bem. É algo impressionante, né, doutor? Não tem porquê não fazer, né? Só botar na cabeça, pelo amor de Deus. O Jefferson, alô Jefferson Couto, do Albano Franco Socorro. Obesidade aumenta o risco para desenvolver esse tipo de câncer. O doutor até comentou rapidamente sobre isso. Isso, Jefferson, é um assunto bem prevalente, bem atual e realmente é uma coisa que a gente não tinha associação até pouco tempo atrás. Mas hoje já é comprovado que a obesidade, sim, ela gera um estado pró-inflamatório em todo o organismo, na verdade, e predispõe não só o câncer de colo retal, mas também vários outros cânceres do aparelho digestivo, câncer de fígado, com esteatose hepática, e a obesidade geralmente ela vem associada à síndrome metabólica. Essa síndrome metabólica, ela gera corrobora com vários outros problemas de saúde, como a equipe até estava comentando, corrobora com a pressão alta, com a dislipidemia, que é o colesterol alto, que pode predispor a infarto, AVC, que são as principais causas aí de mortalidade na nossa sociedade. Se não se cuidar, perdão. Pois não. Outro dado importante, assim, já tem também estudos bem robustos que comprovam que a cirurgia bariátrica, desde que bem indicada, com a perda de peso do paciente, reduz essa taxa de desenvolvimento do câncer coloretal. Então, comprovando mais uma vez que o quadro da obesidade, esse quadro pró-inflamatório causado pela obesidade, é fator de risco para inúmeros tipos de câncer no trato digestivo. E olha o que a gente fala aqui sobre isso, doutor, é impressionante. Fábio Duarte Maruim, encontraram um pólipo, é diagnóstico de câncer colo-retal, doutor Iago? Pergunta bem interessante. Boa. A gente sabe que quase a totalidade de todos os cânceres que abrangem o cólon e o reto, eles vêm provenientes de um pólipo. Ou seja, geralmente quem tem um câncer de cólon, ele se originou a partir de um pólipo. Mas a grande maioria dos pólipos que são retirados no exame de colonoscopia são benignos, certo? Então, assim, a grande maioria dos pólipos são benignos e não são cânceres. Porém, quase todos os cânceres que são desenvolvidos nesse segmento do abdômen provêm de um pólipo. Aproximadamente ali 4 a 5% desses pólipos têm uma chance de virar um câncer. Então, se você faz o exame de colonoscopia e tira esse pólipo, antes dele ter essa conversão maligna, você trata o câncer. E pelo exame de colonoscopia você consegue retirar tranquilamente. Tá vendo a importância do exame? Meu Deus do céu. Vamos lá para a Edna Santana, Conjunto Médici Aracaju. Todas as pessoas que têm câncer coloretal precisam usar a tal da bolsa de colostomia, doutor. Interessante. Só para esclarecer, a bolsa de colostomia é aquela bolsinha que é utilizada em alguma porção do abdômen, a depender da cirurgia, que o trânsito intestinal termina ali. Então, sai as fezes para aquela bolsinha. Não, geralmente a gente usa a bolsa de colostomia ou em tratamentos de tumores muito avançados, na qual a gente opera no contexto de urgência, que o paciente às vezes já é um paciente que está bem debilitado, ou então na vigência de alguma... às vezes você vai operar o paciente e faz como uma terapia ponte. Faz a bolsa de colostomia com biópsias para em seguida fazer a cirurgia total ali do tumor e reverter esse trânsito. Mas assim, a bolsa de colostomia geralmente é uma terapia de exceção. Inclusive essa cirurgia é feita por vídeo, por laparoscopia, aqueles furinhos só no abdômen, que é bem menos mórbida e a recuperação do paciente é bem mais rápida. Então assim, a bolsa de colostomia nem sempre é rotina, geralmente ela é exceção na conduta cirúrgica. Perfeito, doutor Iago. Muito bem colocado. Agora, para a gente fechar, a Carla Machado de Lagato. Qual a diferença entre câncer coloretal e a tal da hemorroida, né? Entendi. Realmente, a hemorroida ela pode ser um diagnóstico diferencial, principalmente para o câncer de reto, que é lá na porção final. Mas elas são patologias bem diferentes. E quem tem hemorroida não é fator de risco para desenvolver nenhum câncer. Importante ressaltar isso. A hemorroida é como se fosse uma varize ali na região perianal. Geralmente ela se origina a partir do aumento da pressão abdominal. Pode ser constipação, a própria gestação nas mulheres, certo? Então, assim, doença totalmente benigna e indolente. A gente geralmente opera a doença hemorroidária quando isso está atrapalhando a qualidade de vida do paciente, tá? Porém, a hemorroida sangra, a hemorroida se apresenta como um aumento ali do volume próximo ao ânus e isso pode mimetizar o tumor de reto também. O tumor de reto pode sangrar, aumenta o volume também ali na região anal. Então, sempre que tiver qualquer sangramento na região anal, perianal, tiver algum desconforto na região, sempre é bom procurar um profissional especializado para que ele faça o exame adequado
e consiga elucidar esse diagnóstico aí, certo? Então, assim, hemorroida não é câncer, mas sempre que você tiver algum incômodo ali, é importante buscar um profissional para poder fazer essa diferenciação. Interessante que eu estava lendo há pouco, doutor, a respeito da hemorroida com relação a celular. Aí a pessoa vai para o banheiro com o celular e fica tanto tempo ali que acaba causando uma hemorroida em função do celular. Veja você, mas só rapidinho, esse exame da colonoscopia um amigo havia feito e encontrou lá algo realmente que precisava ser tratado urgentemente. Quando ele comentou comigo, eu falei, ué, mas eu não fiz ainda. Aí eu fui fazer esse exame tranquilamente, anestesia total, não observei absolutamente nada. Foram retirados, como você próprio disse, narrou tão bem, aqueles pólipos ali, tudo bem, tudo certo, maravilhoso. Faça sempre quando você tiver a oportunidade e poderia, né, doutor Iago, ser tão disponibilizado para a população todinha esses exames tão importantes da colonoscopia, não é verdade? Perfeito, perfeito. Bom, então só reiterando exatamente, a colonoscopia se faz fundamental e não é para quem tem sintoma, é para quem não está sentindo nada. Isso. Todo paciente acima de 45 anos de idade não está sentindo nada, tem que fazer colonoscopia, certo? 45 anos de idade, antes era 50, hoje a gente já baixou para 45 devido a esse aumento da incidência em pacientes mais jovens. Então, qualquer paciente acima de 45 anos, procure o cirurgião digestivo, procure o seu gastro clínico para poder solicitar esse exame. Porque, mais uma vez, reitero, são problemas muito sérios que não apresentam praticamente nenhum sintomas em fases iniciais. Ele vai desenvolver sintomas mais tardiamente. E se você fizer colonoscopia com a retirada desses pólipos da fase inicial, está livre da doença, certo? Então, é um exame muito importante, fundamental e muda totalmente o prognóstico, o contexto de uma neoplasia de câncer de colo retal. E a sua presença é super importante, doutor. Tenha certeza absoluta disso. Um prazer conhecê-lo e um prazer saber dessas informações fundamentais que fazem toda a diferença para a nossa saúde. Doutor, muito obrigado, um ótimo dia e bom trabalho. Muito obrigado. Tchau, querido.